Vamos aproximar o mapa e ver o deserto de Nevada. A metade é vermelha e seca, como deve ser, e a outra metade é de repente branca, como se estivesse drogada, ou seja, coberta de neve. Simplesmente parece muito bonito. Tem certeza que é um deserto? Sim, com certeza, é um deserto, é a Grande Bacia. Aqui, o deserto se transforma na Antártida. O que está acontecendo aqui? Para entender, é preciso aproximar o mapa da Califórnia. Aqui está o Oceano Pacífico, e aqui está a cordilheira da Serra Nevada, e ela não se divide com o ar úmido que vem do oceano. O ar fica preso na cordilheira, esfria até formar nuvens, e a cordilheira o espreme como uma esponja. Como resultado, a chuva cai ali nas encostas, e a Grande Bacia do outro lado não recebe nada. Ei, por que você não compartilha? Eu não vou fazer isso. Como resultado, de um lado da cordilheira é úmido e fresco, do outro lado é quente e seco. Isso se chama sombra orográfica. Ou, por exemplo, o Havaí. Um lado da montanha é de um verde intenso, o outro é marrom e está queimado. Aqui acontece exatamente a mesma coisa. As montanhas absorvem a umidade e deixam para o deserto apenas migalhas. Mas se as montanhas não deixam a umidade passar para o deserto, de onde vem a neve? Foto tirada sobre o oeste dos Estados Unidos mostra cadeias de montanhas brancas, e entre elas, a planície desértica quase limpa. Espere. O que é esse sistema de dois modos? Na verdade, não é um espetáculo tão raro. Nem é preciso mudar a mecânica. O ar continua vindo do oceano, se espalha sobre as montanhas o resfriam, mas aí vem o interessante. No verão faz calor, então o ar se aquece, as nuvens se dissipam. No inverno, não há chance de esquentar. Então as montanhas não absorvem toda a umidade. As nuvens passam por cima delas e despejam neve sobre o deserto. Resumindo, tudo se deve às montanhas. No verão, elas não deixam passar uma gota de água para o vale, mas no inverno se tornam muito generosas e viram uma esteira transportadora de neve. E há muitas montanhas em Nevada. Apesar de parecer um estado desértico, Nevada poderia muito bem ser chamado de estado montanhoso. Aqui há centenas de montanhas, e essas são só as que têm nome. Em algum momento, as pessoas ficaram sem nomes adequados, e um monte de picos ficaram simplesmente como picos. Bom, é uma montanha comum. O que há de estranho nisso? Diga meu nome, Heisenberg. Você acertou em cheio. Olhe quantas há lá de cima. Nevada parece um mar de pedra, onde as montanhas são ondas. Mas não são só as montanhas que se comportam mal com a água. Olhe aqui. A Grande Bacia fica entre as Montanhas Rochosas e a Serra Nevada. Uma enorme bacia cujo interior abriga aproximadamente 95% do estado. E o mais curioso é que a Grande Bacia também não compartilha a água. Se chover aqui, acabou. A água não vai para lugar nenhum, mesmo que as precipitações deveriam voltar para o oceano. É isso que te ensinam na escola, o ciclo da água e tudo mais. Mas, em vez disso, a água escorre para baixo e fica presa. Tudo o que atravessa as montanhas, a bacia recolhe e armazena em lagos salgados, nas profundezas do solo, ou simplesmente a água evapora. Não tem para onde ir, é um deserto de regime rigoroso e ainda por cima bastante frio. E aliás, porque é frio, olha, isto é um mapa topográfico. A cor indica a altura acima do nível do mar. E dá para ver imediatamente que essa bacia da qual falávamos não é realmente uma depressão. A Grande Bacia é um deserto de alta montanha em sua totalidade. Está situada a uma altitude maior que o restante dos desertos do país. E, aliás, não é um deserto porque faz calor. Para obter esse status, a região só precisa ser o mais seca possível, então realmente pode ser um deserto, mesmo com temperaturas muito baixas. Existem poucos desertos de alta montanha no mundo, e vários deles estão bem aqui, em Nevada. E as mudanças de temperatura são extremas. No verão faz um calor escaldante e no inverno faz frio e neva. E ainda tem vento, como se já não houvesse problemas suficientes. Mas vamos focar por enquanto na neve. Surge uma pergunta lógica. Isso deveria influenciar de alguma forma a natureza? Nada acontece sem motivo. Então a neve no deserto deve ser necessária para alguma coisa. Pois bem, acontece que o deserto gosta muito mais da neve do que da chuva. Costumamos pensar que as plantas precisam de chuva, e sem ela devem ser regadas manualmente. Ninguém joga gelo do congelador sobre os canteiros, mas em Nevada neva muito, então o deserto já se adaptou há muito tempo a outra fonte. Estou falando sério, as plantas aqui dependem da neve, não da chuva.
Quanto mais neva no inverno, melhor crescem na primavera. Porque a neve não se comporta nem um pouco como a chuva. Ela não cai de uma vez só, gritando "beba-me rápido, porque depois não vai ter", mas sim se deposita calmamente em uma camada densa, como uma tampa. E então, quando esquenta, a neve derrete aos poucos, sem pressa durante semanas. E essa água não escapa, mas sim se infiltra no solo mais profundamente e de forma mais uniforme. E tem outro efeito. A camada de neve é um isolante térmico. É como um casaco branco natural, com o qual o deserto se cobre e espera passar o frio intenso. Sem neve, a terra congela mais profundamente, o que representa um risco para as sementes, as raízes e tudo mais. Mas eu adoro situações hipotéticas. Então vamos imaginar que chove e não neva. Não tem neve. Quero dizer, devolva para mim, mas é o meu cobertor. Não tem neve, então chove. E chove muito rápido, porque aqui não estamos nos trópicos com chuvas prolongadas. Depois, a água evapora rapidamente ou escorre sem ser absorvida, porque estamos na montanha. Como resultado, o solo do deserto permanece seco. As plantas, que já se acostumaram com a água do derretimento da neve, não crescem de jeito nenhum. E assim por diante, menos plantas, menos insetos, menos aves e pequenos animais. O deserto, é claro, não vai desaparecer, mas a vida lá vai se tornar muito difícil. Então, acontece que as montanhas primeiro tiram a umidade dessa região, transformam-na em um deserto e depois, através da neve, devolvem a água. Exatamente o necessário para que a vida continue aqui. E, aliás, falando em vida, o que acontece com a população? Aliás, este é um dos maiores estados, mas não parece que Nevada esteja lotada de gente. Além disso, as cidades aqui não crescem muito. Você sabe qual é o segredo? De novo, a paisagem. Quase todo o Nevada é deserto, a Grande Bacia, o Mojave, montanhas, depressões, planícies secas. Claro, dá para viver aqui, mas não é muito convidativo. Além disso, a secura também não é muito agradável em algumas áreas. As precipitações anuais são inferiores a 12 centímetros. Aqui nem se pode sonhar com campos e fazendas. Aqui é só uma questão de sobreviver de qualquer jeito, e é isso que acontece. A economia do estado é baseada na extração de recursos naturais e no turismo. Não há uma distribuição uniforme da população, tem uma cidade aqui, outra ali, e entre elas centenas de quilômetros de vazio. Então Nevada não está vazia porque foi esquecida. Está vazia porque o deserto não quer ser densamente povoado. Vai embora. Claro, em alguns lugares ele cede às pessoas, mas muito contrariado. Já descobrimos que toda a água aqui obedece a uma regra estranha. Ou evapora, ou se infiltra na terra, ou permanece nos lagos salgados. Nada sai dos limites do deserto, um regime rigoroso. Bom, já se lembra? E é aí que surge o problema, porque da pequena quantidade de água do deserto, as pessoas já extraíram muita, e naturalmente isso não é suficiente para as pessoas. É catastroficamente pouco. Inscreva-se. E onde está? Onde está a água? Um bom exemplo é o Lago Walker, no oeste de Nevada, que é alimentado por um rio e não tem saída. Toda a água que chega lá segue as regras do deserto, ou seja, ou evapora ou é absorvida. Após décadas de extração de água rio acima, o lago quase desapareceu hoje em dia. Nem mesmo os peixes conseguem viver nele, e isso acontece com quase todos os corpos d'água locais. No Minnesota, cidades nas montanhas, é difícil construir algo, porque são montanhas. Parece que você acha que é só uma questão de água, mas parece que esquecemos que Nevada está cheia de dobras, como um charpei de pedra. Não são montanhas de cartão postal. Aqui há cristas afiadas, vales estreitos e encostas íngremes. Tente construir uma estrada aqui, tente conectar as cidades. Já nessa etapa dá vontade de mudar de ideia e se estabelecer, não importa onde, em qualquer lugar onde tudo seja mais plano. E é mais ou menos isso que as pessoas fazem. Se instala onde é mais fácil. E se ainda tiver água por perto, melhor ainda, porque em algumas décadas o vilarejo vai virar uma megápolis. E assim, na verdade, sempre foi assim. Estou falando de Nevada. Antes da chegada dos colonizadores europeus, Nevada era habitada por tribos indígenas, os Paiute do Sul, os Shoshone e os Washoe. Em resumo, eram pessoas que conheciam bem o deserto e haviam se adaptado a ele durante séculos, mas nem mesmo eles conseguiram. Com a Grande Bacia,
Vamos ver a paisagem através dos olhos deles. Nas montanhas há florestas de pinheiros e é possível coletar nozes, mas na planície quase não há plantas. Há pouca caça a cada dia. Aqui começa com uma pergunta: o que vamos comer? Como? O que então, comida? Esses povos vivem da caça de pequenos animais e da coleta de todo tipo de sementes e raízes ao longo do ano. Eles utilizam centenas de espécies de plantas, mas quase todas são sazonais. No outono, sobem as montanhas e fazem reservas que se esgotam na primavera e na primavera. Ainda não cresceram novas plantas, e os animais, depois do inverno, também não são muito nutritivos. Em geral, é uma época difícil, por isso eles não ficam parados, mas estão sempre indo para algum lugar. Eles mudam de local de acampamento no verão para não esgotar os recursos do território no inverno, se reúnem em vilarejos na beira dos vales, mais perto da água e da lenha. Resumindo, até mesmo para essas pessoas faltavam os recursos do deserto. O deserto os alimentava, claro, mas sem muito entusiasmo. Você sabe, não é a tia mais carinhosa. E tudo isso por causa das montanhas. São elas que fizeram esse sistema ser tão difícil. Elas tiraram a umidade, prenderam a água dentro delas e dividiram tudo em pedaços. O resultado é um lugar que exige uma luta constante, mas essas montanhas também têm seu lado positivo. Com certeza você já percebeu que é justamente nos desertos, onde se encontra constantemente ouro, prata, boro e cobre, surge a pergunta: por quê? Justamente aqui? Qual é a relação entre a secura e toda essa riqueza do deserto? Vamos começar pela água. Por mais estranho que pareça, as águas subterrâneas do deserto se movem lentamente e com pouca frequência, porque as contribuições não são exatamente abundantes. A neve derreteu, a água foi absorvida, lavou o metal da rocha pelo caminho e o levou consigo. Com o tempo, isso começa a funcionar como um filtro. O metal não se dispersa, mas sim se acumula em um só lugar. Poderíamos dizer que o deserto faz uma triagem prévia e coloca tudo como em uma vitrine? Existe um segundo mecanismo: os lagos interiores sem saída. A água chega lá e não vai para lugar nenhum, ela evapora. E tudo o que foi dissolvido fica no fundo. É assim que surgem os salares e os depósitos de sal. Agora vamos adicionar um clima em que praticamente não chove. E se ficar exposto, por exemplo, um veio de quartzo com ouro, a água não vai erodir nem arrastar ele pela encosta. A neve não permite que isso aconteça, e os metais se depositam nas rachaduras e fissuras. E permanecem lá por anos, esperando que alguém os encontre. O deserto não possui florestas, nem camada espessa de terra, deixando suas riquezas visíveis e mais fáceis de serem encontradas. Vá e pegue o que quiser, e só de cima o deserto parece pobre. Aqui se mistura tudo o que existe na crosta terrestre, e o mais comum é o ouro e a pedra laje. Aqui, no norte da Grande Bacia. Naquela época, a rocha se movia de um lado para o outro, se quebrava, deslizava. Enfim, havia um movimento constante. Os metais subiam mais perto da superfície e ficavam presos nas fendas. A terra foi amassada por muito tempo, até que começou a expulsar o excesso, como as passas de um pão doce. Por isso, a maior parte do ouro de Nevada não se encontra em qualquer lugar, mas sim ao longo de várias faixas longas, onde a terra foi bem comprimida. São alguns dos tesouros mais ricos do planeta e, naturalmente, os garimpeiros vieram para cá. No final do século XIX, foi encontrada prata em Nevada e a população do estado aumentou drasticamente. Imediatamente, milhares de pessoas se mudaram para todo tipo de assentamentos mineradores, como Virginia City, porque todos queriam ganhar dinheiro. Enquanto havia ouro nas montanhas, os assentamentos cresceram rapidamente, tornando-se cidades modernas e prósperas. Bem, para a época, claro, e então aconteceu o que sempre acontece nessas histórias. As reservas de metais preciosos começaram a se esgotar. As pessoas perceberam, pensaram e decidiram que não havia mais nada a fazer ali. Era hora de ir para outro lugar. Olha, eu encontrei ouro. Mas é o último. E eles foram embora. E o deserto, que tinha acabado de se encher de gente, voltou a ser o que era. No entanto, ainda continuam procurando ouro lá. Se olharmos para os números, Nevada parece um monstro do ouro. Entre 1835 e 2016, aqui foi extraído mais ouro do que em qualquer outro lugar dos Estados Unidos. E até hoje, a maior parte do ouro do país é extraída aqui. Se Nevada se tornasse independente, estaria entre os 4 maiores produtores. Parece que, nessa escala, já deveria estar tudo esgotado, mas lá tudo é muito mais interessante. Mesmo agora,
ainda há potencial para novas descobertas importantes, nas bordas das antigas minas e mais profundamente abaixo delas. O ouro aqui não se esgotou, mas as pessoas sim. Vamos pegar como exemplo Rhyolite. No início do século, um garimpeiro encontra ouro aqui e o lugar ganha vida. Em poucos anos, surge uma cidade de verdade. Lojas, saluns, hotéis, ruas, luz, água encanada, 8.000 habitantes. Para um deserto, é quase Nova York, e depois tudo vai por água abaixo. Em 1910, as minas começam a se esgotar. 10 anos depois, em Rhyolite, restam cerca de 14 habitantes que provavelmente não gostavam nada de mudanças. Aqui está a notista lógica. As pessoas não vinham para construir um futuro, mas só para extrair recursos. Se houvesse água, terra fértil e condições para uma vida longa, as cidades continuariam crescendo, mas infelizmente agora Rhyolite é uma ruína. E há muitas cidades assim em Nevada, e por muitas, quero dizer mais de 600. Algumas desapareceram completamente, de outras restaram ruas quase desertas, e alguns poucos habitantes especialmente teimosos. Aqui vai um detalhe importante. Aqui, considerava-se que uma cidade era longeva se as pessoas aguentassem mais de 20 anos. Como, por exemplo, Belmont, onde em 1865 encontraram prata, e isso já era um sucesso. Por que isso acontecia? Por causa das montanhas, criaram um espaço isolado, pobre em água, cortado por cordilheiras e vales. Um lugar onde é difícil se estabelecer por muito tempo. O deserto também. As pessoas vinham aqui em busca de minério, pegavam e iam embora. Bem, e o que mais dá para fazer aqui? Mas, justamente por isso, a região parecia ideal para outros experimentos. Pouca gente, muito vazio, montanhas ao redor. Se não fosse por elas, teriam escolhido outro lugar para o polígono, mas as montanhas fizeram com que esta terra fosse isolada e ideal para os testes nucleares. Sim, chegamos a esta página da história do nosso deserto. Entre 1951 e 1992, mais de 100 explosões terrestres foram realizadas nos polígonos. Bem, a quem as bombas nucleares podem prejudicar aqui se a Terra está deserta? O polígono foi localizado a cerca de 100 quilômetros ao norte de Las Vegas, em uma vasta área desértica. Laboratório a céu aberto. A paradoxo é que no início isso até atraía as pessoas. Em Las Vegas trabalhavam cientistas, militares e pessoal de serviço. E as nuvens das explosões podiam ser vistas a centenas de quilômetros de distância. Alguns as viam diretamente das janelas dos hotéis. Se eu visse uma nuvem de explosão nuclear pela janela, não ficaria feliz. Mas a cidade lucrava com isso. Os cassinos organizavam festas matinais. Os hotéis anunciavam vistas dos testes e calendários com o horário das explosões eram vendidos como souvenirs. Você pensa, que surreal? Mas naquela época era apresentado como um espetáculo. No entanto, alguns temiam a radiação e se mudavam. Ao redor do polígono, áreas inteiras ficaram desertas. No entanto, Las Vegas não só permaneceu no meio do deserto, apesar de tudo, como também prosperou. Devido ao fato de ser tão difícil viver em Nevada, Las Vegas parece uma exceção estranha. As condições não mudaram, há pouca precipitação, faz calor no verão e frio no inverno. Mas, segundo a lógica normal, um clima assim não atrai uma grande cidade. Mas aqui vivem quase 2,3 milhões de pessoas, e todo ano chegam dezenas de milhões de turistas. E para que as pessoas possam viver aqui, é preciso depender da tecnologia em quase tudo. Tomemos, por exemplo, a água que não existe. A cidade obtém a maior parte da água do Rio Colorado por reservatórios de MIT. Ou seja, não das fontes locais do deserto, nas quais só restam 2 gotas, mas sim de um gigantesco sistema de bombas que extrai a água das profundezas do reservatório, o que faz com que o nível da água baixe. Os canos funcionam constantemente. Não se trata apenas de uma rede de abastecimento de água, mas de toda uma cidade conectada a uma enorme máquina de fornecimento de água. Mas, sinceramente, nem isso é suficiente. Os habitantes de Las Vegas precisam economizar. A água é purificada ativamente e reutilizada. E aqui é o momento de dar uma olhada na segunda camada da história. Na década de 1930, as autoridades americanas estavam procurando uma forma de reativar a economia. Era necessário dar trabalho para as pessoas, repor o orçamento, e eu te lembro que a agricultura e as fábricas não estavam funcionando. Por isso, Nevada decidiu autorizar os cassinos. Las Vegas rapidamente se tornou um imã para todo o país, e o dinheiro começou a fluir em abundância. A cidade começou a gerar tantos lucros que foi possível investir nela como se fosse um experimento.
E pensar no quão incrível e surpreendente é esse projeto. Em condições desérticas, não só sobreviveu uma cidade que se alimenta constantemente de dinheiro e tecnologia. Qualquer outro lugar com um clima semelhante dificilmente poderia se dar a tal luxo, mas Las Vegas vive, e sua existência é protegida à sua maneira pelas montanhas. E você deixe seu like, até logo!